Saúde as irmãs com a paz do Senhor. Um bom dia para todas. Vamos dar início à nossa aula, sem mais delongas, como diz o pastor. Jonatas, o príncipe de Israel. Texto básico, Samuel 23, 15, 18. O versículo-chave: o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Introdução. Entre os heróis veterotestamentários, sobressai a figura de um jovem valente guerreiro que marca a presença nas páginas da história hebraica como um símbolo perfeito de lealdade e amor sincero. Seu nome era Jonatas, filho mais velho do rei Saul, por sua única esposa, 1 Samuel 14:50. Herdeiro natural do reino de Israel, que se apega a Davi com tamanha afeição e estima, que nos traz exemplo ímpar de lealdade. Essa é a história de Jonatas. Né? Herói, valente, guerreiro, né? Leal, né? E filho do rei Saul. Jonatas, o príncipe imortal. Como príncipe, Jonatas foi imortal por seu heroísmo na defesa do povo de Deus. Aparece pela primeira vez como vitorioso em Geba, onde comandou uma coluna de 1000 homens, e daí voltaria a demonstrar sua habilidade e coragem, atacando junto com seu escudeiro uma guarnição dos filisteus, por confiar que para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos, e que o Senhor os entregou na mão de Israel. Este capítulo destaca o fato de que Israel derrotou os filisteus somente porque Deus agiu em favor deles. Né? Porque o povo de Israel estava desanimado, estava triste. E em números, ele estava inferior, né? Em números e em armamentos. No capítulo 13, capítulo 3, do versículo 19 ao 22, vocês lendo, vocês vão encontrar o motivo pelo qual eles estavam desarmados e porque eles estavam temerosos. Não havia qualquer expectativa de vitória. Como se vai para uma guerra sem armas? Na verdade, eles estavam desarmados, porque os filisteus não queriam que os hebreus produzissem armas. Então, uma vez que eles não tinham armas, não poderia ir ao combate, não é verdade? Mas eles ganharam a batalha. Né? No versículo 23 diz que o Senhor livrou Israel naquele dia. Não fosse a coragem, a habilidade, a habilidade deste jovem, coragem, a habilidade, a fé deste jovem em Deus, ele não teria vencido aquela guerra, ele não teria vencido aquela batalha, porque ele colocou a fé em Deus. Para o Senhor, nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Estava ele e seu escudeiro, só eles dois. Ele não falou para seu pai quando foi até aqueles filisteus. Ele chamou o seu escudeiro, né? Vamos ao destacamento daqueles homens que não respeitam a Deus. Pode ser que o Senhor nos ajude. Ele planejou e disse: iremos até aqueles homens e chegaremos perto para eles nos verem. Se eles disserem alto lá, para eles, alto lá, fiquem parados, então ficaremos. Mas se disserem subam até aqui, é que sinal que o Senhor nos ajudará. E eles mataram 20 homens. Né? A gente vê que a fé de Jonatas fez com que Deus o ajudasse, fez com que Deus estivesse no comando daquela batalha. Que nós possamos ser corajosas, né? Colocar nossa fé em ação. No momento, quando as circunstâncias parecem estar
contra nós, muitas vezes, nossos recursos, nós não temos recursos para vencer as lutas, as batalhas. Muitas vezes ficamos desanimados porque não sabemos o que fazer nem como fazer. Mas temos uma pessoa que podemos recorrer. Hebreus 4,16 diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Aleluia. Quando nós buscamos ao Senhor, quando nós colocamos a nossa fé, depositando a nossa confiança nele, ele responde às nossas orações segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Amém? Jonatas, um amigo leal. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. E Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até sua espada e o seu arco e o seu cinto. A gente vê a grande amizade que surgiu entre Davi e Jonatas, né? Uma amizade baseada na fé, né? E quando uma amizade é construída na fé, quando ela tem uma base, a base de fé, ela jamais será abalada. A gente vê que até Saul, né, estava ali amando a Davi, pelos feitos que Davi fez. Quando a gente medita nessa passagem, a gente vê o quê? Por que foi que Jonatas simplesmente amou a Davi, só porque Davi estava conversando com seu pai, só que a conversa de Davi era diferente. A conversa de Davi era falando sobre Golias, porque não foi Golias que ele matou. O que era que Davi tinha para matar Golias? Né? Um jovem sem experiência de guerra, sem experiência nenhuma, porque ele era cuidador de ovelha. A única experiência que ele tinha é que Deus já estava preparando ele quando ele matou um urso e matou um leão. Então, ele tinha ousadia, tinha coragem e tinha fé. E quando ele contou, Jonathan, eu creio que ele deve ter se comparado a ele. Como é que duas pessoas, um jovem, teve a ideia de ir até os filisteus, ele que chamou o seu escudeiro. E seu escudeiro, o que você fizer, está tudo certo. Do jeito que você fizer, está certo. O escudeiro dele também, com coragem, confiava no que ele estava fazendo. E Deus entregou, do mesmo jeito que Deus entregou Golias na mão de Davi, entregou os filisteus também na mão daqueles homens, na mão de Jonatas. Então, nasceu aquela grande e aquela bela amizade, porque ali era uma base, fé. Eles tinham fé, eles serviam ao mesmo Deus. Ele cria num Deus tremendo. Então, isso chamou a atenção de Jonatas. E Davi ficou ali como diz que Saul não deixou que ele voltasse mais para sua casa, então ele ficou morando lá. No versículo 5 diz que saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência, e Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo e até aos olhos dos servos de Saul.
ele aonde Saul mandava, Jonas ia. Ele era prudente e se sobressaía em tudo que fazia. Então ele conquistou a todos. Na verdade, mais uma amizade, quando eu falei logo no início que uma amizade, quando ela é baseada, construída na fé, ela não é abalada. Mas tem sempre alguém que fica abalado quando existe algo, quando algo acontece. E, geralmente, quando uma amizade é muito forte, sempre acontece algo para poder essa amizade ser abalada. No caso de Jonathan e Davi, entre os dois não aconteceu nada, mas no versículo 6, 7 e 8, nós vamos ler que sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíam ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu a seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Ou seja, Saul, quando escutou aquelas mulheres agindo dessa maneira, aclamando a Davi como vencedor, seus 10 milhares, cresceu em Davi, nasceu em Davi uma inveja muito grande. Porque Saul nasceu em Saul uma inveja muito grande. Porque Saul, ele era egoísta. Ele era invejoso. Enquanto estava tudo bem, estava tudo bem. Mas algo aconteceu para abalar essa amizade. É mesmo assim. Quando nós temos um grupo de amigos, como muitas vezes nós dizemos, temos amigos, nós confiamos nos nossos amigos, procuramos ser leais com os nossos amigos, que é importante até, que a amizade, ela é tudo na vida de um ser humano. Então, nós, quando temos amigos, procuramos ser leais, procuramos ser sinceros, amar, porque o amor está em primeiro lugar em tudo. Quando nós amamos, a base a essa amizade, ela está bem alicerçada. Porque a base é o amor, a base é a fé, né? É a nossa lealdade. Então, nada pode, o que vem acontecendo não será abalado. Mas também temos que ser muito vigilantes em todas essas circunstâncias e situações. Porque quando só são dois amigos, é mais fácil. E às vezes até ninguém. Né? Que se conta com muitas situações por aí, que existem entre amigos que aparentemente eram muito amigos, mas de repente houve uma situação e aquela amizade foi interrompida. Nós, servos do Senhor, temos que andar como servos do Deus Altíssimo, em amor, andar como amigos verdadeiros, como Cristo é nosso, amigos verdadeiros, procurando ter um amigo a qual nós possamos contar com ele nos momentos de dificuldade, nos momentos de situações, que nós possamos chorar no seu ombro, que nós possamos nos alegrar uns com os outros na hora da alegria, independente do que tenha acontecido na vida desse irmão, na vida desse amigo. Uma amizade sincera, uma amizade, quando ela é sincera,
não existe mentira, não existe falsidade. E a melhor coisa é a gente poder ter um amigo em qual a gente pode confiar. Um amigo verdadeiro, ele não é egoísta, ele não é invejoso. O amigo verdadeiro, e ele não se embaraça. Ele está sempre sendo fiel, está sempre sendo leal. A gente vê que Saul, a partir desse momento, começou a perseguir Davi. E a perseguição foi grande, foi tremenda. Tanto que até Jonatas quase que morre por conta dessas coisas, da perseguição dele com a vida de Davi. Então a gente vê que a lealdade está acima de tudo. O amor, a amizade está acima de tudo. Jonatas escolheu sua escolha fatal. Há momentos em nossas vidas em que nós precisamos fazer escolhas. E essas escolhas que devemos fazer têm que ser para glorificar o nome do Senhor. Foi no deserto de Zif que Jonatas teve seu momento de decisão. Foi difícil e pesada a escolha entre a lealdade filial e um homem que caíra da graça de Deus, mas que era seu pai. Há um homem que caíra da graça de Deus, mas que era seu pai. E a lealdade para com o homem, segundo o coração do próprio Deus, firmada no pacto de 1 Samuel 18, 1 e 4. Jonatas, mesmo que arriscasse por sua vida por Davi a própria vida e o defendesse vezes seguidas, no momento da decisão, optou por ficar ao lado de Saul, como príncipe, numa posição segura e estável. 1 Samuel 23, 18. Assim, enquanto Davi se refugiava, meu Deus. Assim, enquanto Davi se refugiava entre o pesadelo da perseguição, Jonatas caía morto aos pés dos incircuncisos filisteus, ao lado de seu irmão e seu pai Saul. Ou seja, a escolha que Jonatas fez levou ele à morte. Que nós possamos, irmãos, no momento da escolha, saber escolher, fazer a escolha certa. A escolha que glorifica o nome do Deus Altíssimo. A escolha que nos leve a estar em paz, a estar bem. A escolha de Jonathan acabou com a vida dele. Era seu pai? Era. Mas o pai dele já tinha sido rejeitado por Deus. Ele sabia que aquela batalha não estava ganha. Ele só ganhava a batalha quando estava com Deus. Fora isso, ele tem muitas coisas erradas, Saul. Mas ele quis ficar perto do seu pai. E assim Saul, e assim Davi, depois da morte de Saul, Davi ele foi aclamado rei. E com isso, Davi foi aclamado rei sem poder realizar o velho sonho, sem poder realizar o velho sonho de, junto com Jonatas, trabalhar no crescimento do reino de Deus. O sonho dele era trabalhar junto com Jonatas no reino de Deus. E esse sonho não pôde ser concluído. Que nós possamos estar sempre vivendo em amor, vivendo uma vida, uma verdadeira amizade de escolhas certas, escolha que glorifique o nome do Senhor. Eu quero deixar para a nossa meditação, lá em 1 João 4, 7 e 12,
A conclusão, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós temos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Que esse amor que nós temos em nosso coração, que esse amor possa nos levar a uma verdadeira amizade, possa nos levar à comunhão, à lealdade, à sinceridade, nos levar ao Senhor, nos levar a Deus, em nome de Jesus. E assim eu termino esta lição. E assim como essa lição falou ao meu coração, é assim que eu desejo para você também nesta manhã. Que esta lição fale ao seu coração. Que você aprenda com Jonatas e com Davi a ser leal, a ser fiel um ao outro e a ser amigo. E o que nos leva a ser amigo? Que nós possamos, em nome de Jesus, valorizar a amizade que temos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.